Advogado de Mauro Cid mentiu quando disse que Jair Bolsonaro sabia do tal plano e que ele era o cabeça. Ele deu uma entrevista aqui que ele começou confirmando umas coisas e terminou ali meio que dizendo que já não sabia o que estava dizendo. Ficou um negócio meio confuso. Então nós vamos ver a entrevista. Eu fiz um vídeo trazendo a primeira parte porque eu não assisto esta porcaria. Então a gente vai pegando pequenos recortes que vão aparecendo no X. E eu não tinha o segundo recorte, que é onde o advogado começa a desdizer o que ele mesmo disse. Então, vamos assistir agora mais completinho o negócio. Isso aqui foi a 13h42. Às 13h42 ele estava dizendo isso aqui, ó. Ele chamado ontem a falar para o ministro Moraes, ele confirmou que Bolsonaro sabia desse plano de golpe de Estado? Bom, aqui tá falando do golpe lá do dia 8, lá, tá? Não é do negócio ainda do plano, do grande plano de acabar com a humanidade. Boa tarde, André. Boa tarde, telespectadores. Confirmou, sim. Na verdade, o Cid tem uma linha de pensamento, a versão verdadeira dos fatos. Não tem interesse nenhum que não seja responder aquilo que a justiça está pedindo. Eu não entendo o que advogado está dando entrevista, né? Não é uma delação premiada, não é algo que não é para se falar, não é muito estranho? Talvez seja isso que aconteceu no decorrer da entrevista e ele teve que fechar o brioco. Ele participou como assessor, verificou e indicou, inclusive, o seu chefe, que teria a liderança desses fatos. O chefe dele, Jair Bolsonaro. E quando ele confirma que Bolsonaro sabia desse plano de golpe de Estado, ele dá detalhes de reuniões em que eles estiveram, de informações que ele passava para o ex-presidente. Como é que era essa ciência? Então, gente, não é uma delação confidencial? O cara tá entregando tudo o que foi dito, assim, na TV? Tinha o ex-presidente, doutor? Ele era um assessor realmente de reuniões, de sessões, assessor diretamente com o presidente. Detalhes mesmo, no fundo, ele não tem muitos detalhes. Ele tem detalhe da reunião realizada, onde ele participou, que aliás foi publicado, foi pública a reunião, embora esse aspecto mais particular não tenha sido revelado publicamente. Mas ele confirmou, sim, todos os fatos, a decisão e indicou, inclusive, o tipo de infração que teria cometido, né? Foi apreendido pelos investigadores e repassado. Ontem apenas foi digamos, o coroamento desses fatos. Coroamento? Uau! Agora vem a conclusão, deve ir para a PGR, uma semana, um pouco mais disso, aí, a PGR elaborar, que provavelmente vai precisar lá seus 60, 90 dias, porque são 800 páginas de procedimento. Então, o Cid confirma que Bolsonaro sabia do plano de golpe de Estado. E o que o Mauro Cid diz sobre o plano de execução contra Lula, Alckmin e Moraes? Agora vem porque o Cid até então não tinha falado sobre isso, né? Gente, isso aqui é uma delação, né? Porque ele tá num esquema de delação premiada e tal. E isso era para ser sigiloso, né? Mas a gente sabe que nada é sigiloso para a Globo, né? Eles passam direto a informação. Mas o advogado do cara em entrevista falando isso, e olha a resposta. Ele confirma que Bolsonaro sabia também? Confirma que sabia, sim. Na verdade, o presidente, de então, sabia tudo. Aliás, eu tenho a impressão que comandava essa organização. Então, além de saber, ele era o chefe. Era ele que organizava. Segundo o advogado. Aliás, segundo ele diz, Mauro Cid falou, né? Porque o advogado está dizendo aqui o que Mauro Cid teria dito. Tanto que ele acabou sendo denunciado, que a gente viu com a denúncia do Ministério Público, por esses fatos. Daí, ó, vou até voltar no horário aí, ó, 13h44. E aí, o segundo corte que apareceu, às 14h07, ele ainda tá dando entrevista, ele ficou o dia inteiro lá. E aqui ele já fica agindo estranhamente, ele olha para os lados, parece que tem alguém do lado dele, não sabemos se recebeu algum telefonema ali, alguém recebeu e falou para ele, ó, já viram tua entrevista aqui, mandaram tu calar a boca que tu não podia estar falando nada disso, vamos lá. Em relação da última terça-feira, nós temos algumas dúvidas em relação a confirmações, por exemplo, de uma reunião entre o general Mário e o presidente Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto. Há uma mensagem degravada
de um áudio encaminhado por esse general a Mauro Cid, dizendo que conversou com o presidente na tarde do dia 8 de dezembro do ano de 2022. Mauro Cid foi questionado sobre a confirmação de encontros, por exemplo, esse no Palácio do Planalto entre o presidente e o general. Por exemplo, sobre a reunião na casa do general Braga Neto. Mano, são perguntas assim que, pô, puta que pariu, né, velho? O cara vai lembrar disso aí? Dúvida se foi na casa ou se foi num endereço aproximado, no prédio, num salão de festas. Ele foi em que... Mulher, pergunta de 5 minutos, o cara já não lembra o que tu perguntou lá 30 segundos atrás. Objetivamente sobre encontros, datas e horários de encontro. Sim, ele vai falar. Não, eu tenho aqui, ó, 12h45, ele tomou um café que acaba afetando o intestino do mesmo e 5 minutos depois ele já foi ao banheiro H. Porque ele tem intolerância a café quente. Impressão de documentos no Palácio do Planalto, revisão de minuta de golpes, questões objetivas. Olha o tamanho da pergunta dessa mulher. Eu falei assim, olha, eu já esqueci tudo que a senhora perguntou. Me desculpa, mas formule uma pergunta mais curta, porque não dá, né? Eu não me lembro nada desse detalhe, muito detalhe. Exatamente. Eu responderia a mesma coisa. Você tá de brincadeira, né, minha querida? Você me veio com 45 perguntas em uma e quer que eu te responda o quê? Eu não me lembro dessa merda aí, é muito detalhe. Muito detalhe. Não estou lembrado, não. Foi... Ó, aí no momento ele começa a olhar pro lado. Foi o dia inteiro, então acho que é a essência. Doutor, Ele começa a olhar pro lado de novo. Ele não tá olhando pra ela, tá? Que eles não estão se vendo, né? Ela percebe que ele começa a olhar pro lado e dizer que não lembra de mais nada, é muito detalhe, que não sei o quê. o senhor tá sendo pressionado por alguém desde que o senhor começou a dar entrevista aqui? Aí ele dá um risinho. Ele dá um risinho meio que... eu acho que eu falei demais, hein? Eu acho que ligaram aqui e não devia ter falado as coisas que eu falei. Mas tá tudo bem, moça. Não, a pressão é a entrevista em si, são os fatos. Acontece que foram um dia inteiro, né? Eu não posso lembrar de tudo que aconteceu. Então, não estou lembrado. Então, mas assim... Os bolsonaristas pegaram essa parte aqui dizendo que, lá, tá vendo? O Cid não falou nada e o advogado mentiu, que é o título deste vídeo aqui. Mano, mas ele não desmentiu, assim, eu não achei a parte que ele desmentiu, a primeira parte lá, que ele falou que o Bolsonaro sabia, que ele era o líder que arquitetou o plano. Ele não desmentiu nada. Só que chegou em certo momento da entrevista, ele começou a dizer que já não lembrava mais nada, que era muito detalhe, não sei o que lá, e já não queria responder mais nada. Foi isso que eu vi. Mas a galera do xadrez 4D, né, vai sempre tentar achar uma saída, algo para que Bolsonaro saia livre, leve e solto de tudo, né? Então, eu acho que o Cid realmente possa ter mudado o depoimento e dito essas coisas aí que o advogado falou, só que não era para o advogado falar que Cid falou. E por isso o advogado ali ficou olhando para o lado, alguém deve ter recebido uma ligação falando, parou a entrevista, tu falou demais e tal. Pode ter sido isso, que é o que aparenta. Mas aqui a galera aqui, vai falar sobre essa atitude do advogado ali que ficou meio que... agora é melhor não falar mais nada. Eu já participei de entrevistas com o Dr. César e posso dizer que a minha percepção é que na primeira resposta ele estava falando livremente. Que é a parte lá que a gente viu que ele falou. Não, o Bolsonaro sabia do golpe, o Bolsonaro arquitetou o plano para pegar os caras. Essa parte ele tá falando de boa. Como ele pensa. Tanto que ele diz, olha, acho até que coordenava toda a situação em referência ao ex-presidente Bolsonaro. Depois, parece que ele se dá conta ou é avisado que o que acontece é que ele não pode dar detalhes de uma reunião como essa, de uma audiência. Tudo isso está correndo. Mas que advogado é esse? Advogado porta de cadeia? Que ele não sabe, que ele não pode ficar falando sobre uma delação premiada, uma coisa sigilosa? Mas ele pensou, mas eu tô falando pra Globo, porque eles mesmos vão falar pra Globo, então eu vou falar, porque é meu momento de brilhar. A ação corre sob sigilo, né? Tudo sob sigilo, exatamente. E aí ele volta atrás. Sem dúvida, a primeira fala dele deve estar causando bastante pânico. Então, essa parte de ele volta atrás, eu não sei se existe esse corte, eu não achei.
O que eu vi é que ele começou a falar que já não lembrava de mais nada. Mas eu não vi ele falando, não, aquela parte que eu falei lá no começo, eu acho que não era aquilo. Eu estou confuso. Mas eu acho que, na verdade, o Cid deve ter falado essas coisas que ele falou, coisa que a ala bolsonarista prefere acreditar que o Cid não mudou o depoimento dele, que o advogado mentiu, né? Eu já acho que o Cid mudou e o advogado falou demais, que eles iam ter isso como uma carta na manga, e aí o advogado foi lá e já entregou tudo. Eu vejo dessa forma. Né? Entre os demais, os indiciados, ou pelo menos alguns deles, porque ele dá a entender que a conversa de ontem foi realmente muito... Cid avançou nas informações que trouxe. Tanto que ontem mesmo a gente trouxe aqui no Mais que os integrantes da audiência consideraram muito proveitosa, muito esclarecedora a fala de Cid na audiência de ontem, e isso dá a entender que ele trouxe informações também em relação a Bolsonaro, e eu contei também aqui que ele tinha esclarecido e avançado nas informações sobre o general Braga Neto. Olha, o Cid tá sendo pressionado faz tempo, né? E muita gente chamando o Cid de traidor, o Cid disso, o Cid aquilo, porque não é tu que tá lá, né? Com a sua família sendo ameaçada, né? Você podendo pegar aí, sei lá quantos anos de cadeia, né? Será que você sabendo de alguma coisa, você não ia abrir a boca, né? Porque falar daí da cadeira, do sofá da tua casa é fácil. Mas... olha isso aqui que interessante. Fica difícil acreditar nas coisas que acontecem, né? Nas narrativas deles. Porque eles toda hora expõem alguma coisa que... opa, como é que é? Como é que é o que você fala? Peraí, fala de novo. Se liga nisso aqui. Foi realmente intimado, convocado a... Tá falando do Cid. falar. Chegou até tentar, Andréia, mudar o curso da história de ontem. Em vez de ser uma audiência com o ministro Alexandre de Moraes, o advogado tentou transformar em um novo depoimento para a Polícia Federal para colocar o seu cliente, né, o Mauro Cid, para falar tudo o que a PF queria que ele falasse. Não. Como é que é? Falei de novo. Um novo depoimento para o Cid falar o que a PF queria que ele falasse? Como assim? Ele deu um depoimento que a PF não gostou. Não era aquilo que a PF queria ouvir antes, né? Ele não entregou o Bolsonaro da outra vez. E a PF não é isso que a PF queria ouvir. Aí agora, então, né? Depois que fizeram a pressão de cancelar a delação dele e prender ele, aí ele voltou lá para falar o que a PF queria falar. Explica direito isso daí, moço. O que a PF queria que ele falasse? Não que a PF queria que ele... Peraí que eu me enrolei, peraí que eu entreguei, peraí. Não que a PF queria que ele falasse. Não, vai, gagueja que eu quero ver tu gaguejar. Queria que ele falasse, não que a PF queria que ele falasse, mas confirmasse informações que a PF trouxe e que as... Já tá pensando, puta que pariu, fiz merda, sou burro. Me fudi. As provas levantadas pelos investigadores mostraram, por exemplo, que Mauro Cid esteve em algumas dessas reuniões e ele simplesmente não queria falar, ou seja, estava omitindo. E aí, né, eles deixam escapar essas coisas aí, e aí fica difícil da gente acreditar, né? Aí como não dizer que há uma perseguição? Há uma perseguição? Claro que há uma perseguição, mas lembre-se, primeiro, depois, no começo dessa história aí da armação, né, para pegar aí Lula, Alexandre e tal, isso nunca existiu. Não, isso aí eles estão inventando. Depois que apareceram algumas provas, assim, não, tá, nós falamos isso aí, mas falamos de zoeira, né? Era só... plano não quer dizer nada, não é nem crime, nós só pensamos. Aí foi mudando. Então, parece os trapalhões, tanto de um lado, tanto do outro, né? Isso aí aconteceu lá atrás, como é que alguém imprime o negócio e guarda dentro de casa, na gaveta? Pra quê? De lembrança, é souvenir, enquadrar o negócio? Se bobear, tava num quadro na parede. O dia que nós fizemos um plano para fazer não sei o quê. Se bobear, tava desse jeito, porque é tanta burrice,
Tanta burrice que a gente vê, né? E olha esse aqui, vamos para terminar com esse aqui, ó. Porque esse aqui dizendo que o Moraes não pode sair do caso, mesmo ele sendo vítima do próprio caso. É maravilhoso. E eu não sei o que aconteceu com o olho dele, hein? É aqueles negócios de seita lá, que fica com o olho roxo vermelho lá durante um tempo. Esquisito isso aí, hein? Não ó. faz nenhum sentido, porque desde sempre o ministro Moraes tem sido o relator desse processo. Mas ele não era vítima, né, no processo, né? Agora está claro, ele aí está dizendo que está claro que ele é vítima, então ele não pode mais julgar, né? E por isso passou a ser vítima desses ataques. Seria absurdo afastá-lo por isso. É um absurdo! Como assim? Uma pessoa que foi vítima pode julgar o cara que ia cometer o negócio contra ele? Isso aí é normal! Ele não vai ser parcial por conta disso. Ele consegue dividir as coisas. Num tribunal de apenas 11 ministros, em que tinha alvo o presidente da República, o vice-presidente da República, outros ministros. Seria muito fácil engendrar o impedimento do tribunal inteiro, dizendo que todos eram alvos Olha o olho dele, velho. Que é isso, hein, mano? O demônio tá saindo. de ataques. E muitos de nós, certamente, fomos alvos de ataques. Então não faz nenhum sentido. Não faz nenhum sentido o que o senhor tá falando aí. Na verdade, se trata de uma prova autocriada. Não faz sentido algum essa consideração. É isso, não faz sentido nenhum, né? Ele é vítima do negócio e ele mesmo vai julgar as pessoas que iam atentar contra ele. É isso aí. É o nível Brasil, mano. Deixaram acontecer. Tão bebendo do próprio veneno. A lava-toga estava prontinha lá atrás. E aí veio os filhinhos do Bolsonaro, a família Bolsonaro foi lá e melou a lava-toga. Tudo por quê? Porque, né, tinha um negócio de rachadinha aí que ia dar ruim. Então, sentaram em cima da papelada da rachadinha. Olha hoje aí como está o Brasil. Um dos grandes culpados é a família Bolsonaro, né? Seus filhinhos aí. Muita gente gosta de culpar os filhos do Bolsonaro, né? O Bolsonaro não tem nada a ver com os filhos dele. Tá bom. Você iria deixar seu filho ser preso, né? Duvido muito que ele deixaria. Se você chegou até aqui, like no vídeo, compartilhe em suas redes sociais, se inscreva nesse canal se não for inscrito. Me siga no @canal conectado no Insta. Sim, é isso aí. Fiquem todos com Deus e a gente se vê. Fui! Conectado.